Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou, 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pede ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiveres, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, neste dia que celebramos São Lucas, convém relembrar que São Lucas ele é detalhista quando ele escreve o seu Evangelho. Sabemos que tanto o Evangelho de São Marcos quanto de São Mateus diz daqueles momentos em que Jesus sobe a montanha, que ele se retira, mas só São Lucas fica atento a alguns detalhes. Para que Jesus sobe no monte? Para que Jesus se retira? São Lucas, ele diz do detalhe da oração. Então é o Evangelho da oração também. Jesus subia ao monte para rezar. Jesus se retirava para rezar. Dando este detalhe, São Lucas está dizendo que nós precisamos também ser estes homens e mulheres de oração, que se retiram um tempo para escutar a Deus, para ficar só com Ele, para ouvir os detalhes que Deus tem para a sua vida. Ele escreveu o Evangelho, o terceiro Evangelho, mas ele escreveu também os Atos dos Apóstolos. São Lucas é o autor dos Atos dos Apóstolos também. É ali que nós encontramos o relato de Pentecostes, que nós tanto ouvimos, lemos várias vezes, fazemos estudo da palavra. Também ele escreve sobre a conversão de São Paulo, escreve os Atos de Paulo e os Atos de Pedro também, mas sobretudo de maneira especial os de São Paulo, porque ele colaborou com a missão de São Paulo de evangelizar, de anunciar o Evangelho. Vimos na primeira leitura de hoje, quando São Paulo faz esse relato, escreve essa carta a essa comunidade, e ele diz um detalhe importantíssimo. Neste momento de sofrimento que São Paulo está vivendo na primeira leitura, todos o abandonam, todos abandonaram São Paulo. Só Lucas está comigo. O que São Lucas está fazendo com São Paulo? Além de cuidar, com certeza, exercendo o dom que ele recebeu de Deus, o dom que ele recebeu do alto, que é exercer a cura, mas também evangelizando e escutando de São Paulo sobre o convívio com os apóstolos, sobre Jesus. Daqui entra um ponto que nós precisamos guardar para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de oração, já que queremos ser e crescer como homens de oração.
crescer nessa investigação das coisas sagradas, porque São Lucas, ele não conviveu com Jesus, ele veio depois. Para escrever o Evangelho, para escrever os Atos dos Apóstolos, ele precisou escutar de outras fontes, de outras pessoas, fontes primárias, mas algumas fontes secundárias. Por exemplo, do próprio São Paulo, da Virgem Maria, diz que São Lucas teve contato com a Virgem Maria. Foi seu biógrafo, né? Tanto que no Evangelho de São Lucas, ali você vai encontrar um pouquinho melhor os relatos e realidades sobre a Virgem. Além de médico, ele foi pintor também. Dizem que a primeira imagem que você encontra da Virgem Maria, que tem ali o desenho, foi feito por São Lucas também. Então era um homem culto. O Evangelho de São Lucas também é um evangelho bem culto, bem delineado. Você pega para ler, você vai com gosto até o final, rapidinho, compreendendo. E ele nos ensina esta graça. Primeiro, escutar a Deus pela via da oração. E a segunda coisa, a investigação das coisas sagradas. Para que essa investigação? Para conhecer Jesus. Não é uma investigação meramente científica para adquirir conhecimento sobre coisas, conhecimento sobre uma realidade apenas, mas conhecimento sobre uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é por isso que São Lucas descreve Jesus com tantas riquezas de detalhes, o cuidado de Jesus com os pobres, a forma que Jesus se aproximava das pessoas. É alguém que investigou bem as realidades sagradas e colocou o seu coração inteiramente ali. Ele não ficou fragmentado, não ficou dividido, mas inteiro no conhecimento com Jesus. Eu acho que nós podemos viver assim também, mas inteiros em nossa entrega a Jesus, em nosso desejo de conhecê-lo, em nosso desejo de fazer a vontade dele em todos os momentos. Naquele tempo, afirmou o Evangelho, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Então veja a atitude e o que aconteceu com São Lucas, mas pode acontecer com cada um de nós. E olha, não apenas consagrados, não apenas pessoas religiosas, mas você em sua profissão também. São Lucas não era médico? Era médico. Isso não o impediu de anunciar. Primeiro, ele é chamado e depois ele é enviado. A toda cidade que o próprio Jesus deveria ir, ele envia alguém, um representante. Então, quando chega um representante, quase que equivale à presença da pessoa que enviou. Então Jesus envia discípulos e ele vai junto, e ele permanece junto. Talvez seja por isso que São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, vai dar tanta ênfase à pessoa do Espírito Santo. Porque você tem a presença do Cristo ressuscitado, mas tem essa pessoa da Trindade que te direciona, que te conduz na missão. Então Cristo, ele nos chama e ele nos envia no poder e na graça do Espírito Santo. A sua profissão não é empecilho para que você faça a vontade de Deus, para que você anuncie o reino de Deus onde você estiver. Este é um convite que o Senhor nos faz. Ele te envia para lugares que ele próprio devia ir. Existem realidades em algumas profissões que não vai ser fácil a palavra de Deus entrar. Em algumas agora entra porque pela Canção Nova, alguém liga a TV ou pega o celular, põe ali no aplicativo, fica acompanhando no fone, entra sim. Mas pessoalmente nós não conseguimos entrar em alguns lugares, empresas, mas você com sua profissão, você consegue entrar. E ali, porque você investigou um dia sobre as coisas de Deus, agora você precisa ser essas coisas de Deus neste ambiente. E também falar dessas coisas de Deus. Qual a sua profissão? Não sei. Onde você trabalha? O que você faz? Ali você precisa ser de Deus, como São Lucas foi de Deus, exercendo a medicina. Chamados e depois enviados. Coragem e esforço para conhecer Jesus, como São Lucas. E investigar incessantemente, sem medo. E falar sobre isso. E quem sabe, até mesmo escrever sobre Jesus, sobre o que você conheceu sobre ele.
Tem um livro um livro que fala sobre São Lucas, ele chama São Lucas de Lucano, é o médico de corpos e almas. É uma ficção, mas nessa ficção envolve-se a ambientação, o ambiente do livro é real, onde aconteceu. Então, quando você lê, você se coloca na situação e tudo mais. Alguns personagens também é o nome real, são personagens verdadeiros, como São Lucas, o pai de São Lucas, seus parentes ali, as pessoas que ele foi encontrando, o que ele era antes e o que ele passou a viver depois que ele se encontrou com o que ele chamava de o Deus desconhecido. E ele tinha um pé atrás com esse Deus desconhecido. Mas depois que ele fez a experiência com Deus, com esse Jesus que ele ouviu dizer, ele é convidado por um Senhor que descobre de sua fama. Este médico que cura, este médico que tem uma palavra que nos salva, que realiza algo diferente em nosso interior. E o Lucano, do livro, vai visitar este Senhor rico que estava doente, mas estava dando uma nova chance para que algo fosse realizado na vida dele, e isso através de Lucas, que se aproxima daquele senhor rico e escuta o relato dele sobre o que havia acontecido. E curiosamente, este senhor rico, como eu disse que São Lucas não teve contato com Jesus, ele foi conversando com pessoas, eu disse fontes primárias e secundárias. Este senhor rico que São Lucas vai visitar para exercer a profissão, mas também o dom da palavra, que cura, curiosamente, este senhor havia se encontrado com Jesus, e ele começa a relatar para São Lucas que após o encontro com o Mestre, eu nunca mais fui o mesmo, a minha vida nunca mais foi a mesma. O Mestre o havia interpelado e feito um convite. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me. Mas a juventude, aquele homem era muito rico, então ele entristeceu-se e saiu da presença de Jesus. E nunca mais foi o mesmo. Foi vivendo angustiado, triste, sem sentido neste mundo, até o momento que ele ouve falar de um homem que parece que é a semelhança daquele mestre que ele havia encontrado, de um homem que faz com que as coisas tenham sentido na vida novamente. Este homem vai me tirar dessa situação que eu me encontro, dessa situação de profundo desespero, de profundo sentimento de morte. E essa aproximação de São Lucas, deste senhor rico, que vocês já perceberam que é aquele jovem rico, né? Que é aquele jovem rico que foi embora, não quis saber de Jesus. Curiosamente, ele é curado novamente. Ele é curado pelas palavras de São Lucas, por aquilo que foi realizado na vida dele e pelo dom que Deus o confiou, que Deus deu a ele. E a partir disso, ele financia as peregrinações de São Lucas pelos lugares onde Jesus havia passado, para ele recolher detalhes e para escrever o Evangelho, para escrever também os Atos dos Apóstolos. Então, aquilo que aparentemente era uma derrota, isso no livro, tá, gente? Na ficção, que aparentemente era uma derrota, que foi sofrimento, que foi causa de muita tristeza para aquele jovem que havia deixado Jesus de lado, agora ele recolhe as penas e ajuda São Lucas nessa missão de conhecer Jesus para anunciá-lo, recolher os detalhes da vida de Jesus. O Senhor nos ilumine para que acolhamos de São Lucas todos os detalhes que eu mencionei. Primeiro, o da oração. Recolha-se assim, sempre que for necessário, para rezar, para escutar Deus. O segundo detalhe importante, investigar sobre as coisas de Deus. Tenha uma santa curiosidade para saber sobre aquilo que você está em dúvida de Deus. Pegue a Santa Bíblia para ler, pegue as Escrituras, procure pessoas, joga lá no YouTube, lá, pregação sobre diversos temas, fica ouvindo, mas claro que fontes confiáveis. E tenha essa santa inquietação para as coisas de Deus. E coragem também de missão. Coragem de viver certas peregrinações para saber sobre Jesus.
Alguns peregrinaram aqui até a Canção Nova. Então vocês não vieram à Canção Nova para ver pessoas, vieram à Canção Nova para se aprofundar mais nas coisas de Deus, nas realidades sagradas, nas realidades celestes. São Lucas, neste dia, interceda por nós, nos conduza e nos dê um coração fervoroso pelas coisas e pela presença de Jesus e pela ação do Espírito Santo. Convido você por um instante a rezar e a responder a todas essas provocações da liturgia da palavra, neste dia, nesta festa. São Lucas, que intercede por nós, nos ajude a vivermos naquilo que somos, na profissão que exercemos, todos os dons, todas as graças que o Senhor quer, que o Senhor deseja que vivamos. Senhor Deus, envia o Teu Espírito Santo sobre nós, fortifica-nos em nossas dificuldades, em nossa falta de sentido, talvez como aquele do relato. Fortaleça-nos para que tenhamos a coragem da inteireza, de sermos inteiros, não fragmentados, não vivermos despedaçados, escolhendo partes apenas. Aguça a nossa curiosidade para as Suas coisas, não para as coisas que nos afastam da Tua graça. Quantas vezes perdemos tempo com vídeos engraçados, quantas vezes perdemos tempo mandando coisas que não vão acrescentar nada. Quantos vídeos sobre as coisas sagradas você tem assistido? Quantos vídeos sobre as realidades da vida de Jesus você tem compartilhado? O Senhor nos concede muitos meios, e nestes meios, Senhor, queremos nos colocar para que a Sua vontade se realize sempre em nossa vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.